Está começando o Boletim Surpreende Boas Notícias. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite para se inscrever, ativar as notificações e acompanhar histórias que informam, inspiram e transformam. A gente começa com um avanço para a saúde e a qualidade de vida. Foi sancionada a lei que regulamenta o exercício da profissão de arte-terapeuta em todo o território nacional, reconhecendo oficialmente uma prática que utiliza de cuidado e desenvolvimento humano. A reportagem é de Marisol Cadiege. Uma nova lei reconhece a atuação e define as atribuições dos profissionais que usam recursos artísticos como processo terapêutico. A Lei número 15.435 de 2026 foi sancionada pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e regulamenta o exercício da profissão de arte-terapeuta no exercício nacional. A arte-terapeuta, a profissional que utiliza recursos expressivos das artes visuais, da música, da dança, do canto, do teatro e da literatura como elementos favorecedores do processo terapêutico das pessoas que buscam o autoconhecimento, a autoexpressão, o desenvolvimento humano, criatividade, prevenção e reabilitação de doenças mentais e psicossomáticas. A norma atribui aos profissionais questões como avaliação, planejamento e execução de atendimentos arte-terapêuticos, orientação a pacientes, a familiares e a cuidadores, a realização de atividades técnico-científicas e a participação em programas de saúde. A norma, que já está em vigor, também foi assinada pelos ministros Alexandre Padilha, da Saúde, Margarete Menezes, da Cultura, Leonardo Barquini, da Educação, Luiz Marinho, do Trabalho e Emprego, e pelo advogado-geral da União, Jorge Messias. A regulamentação da profissão de arte-terapeuta foi graças ao ativismo da UBAT, que é a União Brasileira de Associações dos Profissionais de Arte-Terapia, que tem diversas instituições associadas a elas e que têm como um dos principais focos estabelecer vínculo com outros países, assim como cuidar do profissional arte-terapeuta entregue à sociedade. Ainda segundo a regulamentação, os profissionais da arte-terapia, que vão muito além da nossa compreensão do senso comum, exigem uma ampla formação em sua grade curricular, e os arte-terapeutas, com a norma, também poderão realizar consultoria, auditoria, emitir parecer técnico sobre a área, coordenar setores de arte-terapia em instituições, dirigir cursos de graduação, participar de bancas examinadoras e elaborar cursos de graduação em arte-terapia. A arte-terapia, segundo a arte-terapeuta Thelma Romão, com quem conversamos, é um cuidado permanente presente na educação, clínicas e hospitais, oferecendo um trabalho de qualidade construído para onde existir necessidade na sociedade. Por isso, a importância da regulamentação da profissão. É um grande sonho, já faz 10 anos que nós estamos pleiteando, através da UBAT, essa regulamentação, mas isso nos dá uma tranquilidade de responder pelo lugar que nós ocupamos. Nós vamos continuar atuando onde nós sempre atuamos,
que onde é solicitado, onde tiver um humano necessitando de cuidados psíquicos, cuidados de alma, cuidados de diversas ordens cognitivos, a arte está lá. Ela tem essa a arte-terapia, né? A arte-terapia precisa estar. Ela ajuda em todos esses aspectos patológicos e até de autoconhecimento, de autorregulação. Então, a arte-terapia, ela continua se ofertando como uma contribuição importante no desenvolvimento humano e no cuidado humano. Quando o assunto é solidariedade, boas ações também atravessam fronteiras. Manaus enviou ajuda humanitária à Venezuela, retribuindo o apoio recebido durante a crise de oxigênio enfrentada na pandemia. A Prefeitura de Manaus iniciou uma operação humanitária para ajudar a população da Venezuela após os terremotos que atingiram o país. A ação mobiliza órgãos públicos, voluntários e o apoio do Exército Brasileiro. Segundo o prefeito Renato Júnior, a iniciativa também é uma forma de retribuir a solidariedade recebida durante a pandemia da Covid-19, quando a Venezuela enviou oxigênio hospitalar para Manaus, em meio ao colapso da rede de saúde. A primeira remessa reúne 10 mil cestas básicas, cerca de 10 mil litros de água potável, colchões, kits de higiene, produtos de limpeza, medicamentos e insumos hospitalares. Além das doações, cerca de 80 voluntários entre médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde colocaram-se à disposição para atuar nas áreas atingidas pelo desastre. A ajuda será transportada por via terrestre até a cidade de Pacaraima, na fronteira com a Venezuela, antes de seguir para as regiões afetadas. A iniciativa reforça como a solidariedade pode ultrapassar fronteiras, mostrando que gestos de apoio recebidos no passado podem inspirar novas correntes de ajuda em momentos de necessidade. Nesse momento que nós estaremos contribuindo com tudo aquilo que nós pudermos. As fronteiras, elas existem para separar o marco, a geografia, mas nunca pode separar os povos. O brasileiro, sobretudo o manauara, é acolhedor e aconchegante. E a Venezuela sempre foi aconchegante com a gente também, sempre foi acolhedora. E por falar em transformação, a educação brasileira também apresenta avanços. Uma pesquisa do INEP aponta melhorias nos índices de permanência, aprovação, desempenho e redução do atraso escolar entre estudantes do ensino médio nos últimos 3 anos. A partir do Censo Escolar 2026, divulgado no dia 25 de junho, a educação brasileira tem oferecido mais oportunidades, esperança e perspectivas de um futuro melhor nos últimos 3 anos. É o que conclui o estudo coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, com a colaboração entre as secretarias estaduais e municipais de educação e participação de todas as escolas públicas e privadas do país. O estudo aponta que o abandono escolar caiu. Houve uma redução na reprovação e um aumento na aprovação dos estudantes, vista como uma ferramenta fundamental para que os atores educacionais possam compreender a situação educacional do país, das unidades federativas, dos municípios e do Distrito Federal. O censo escolar deste ano informou que os números referentes ao desempenho de estudantes que concluíram o ensino médio na rede pública do país apresentaram melhora entre 2022 e 2025. O índice de reprovação caiu 62%. O de abandono diminuiu 61% e o atraso escolar teve redução de 28%. No mesmo período, a taxa de aprovação subiu 11%.
Ainda de acordo com a pesquisa, a evolução dos indicadores educacionais no Brasil se deve à implementação de diversos programas educacionais, como Programa Pé de Meia, Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, o Escola em Tempo Integral, a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas e os avanços do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Os bons hábitos também começam cedo. Especialistas destacam que correr, brincar e praticar esportes na infância contribui para o desenvolvimento físico, emocional e social das crianças, além de ajudar no combate ao sedentarismo. Enquanto o tempo em frente às telas cresce entre crianças e adolescentes, especialistas reforçam a importância de uma rotina com mais movimento. Brincadeiras e atividades físicas ajudam no desenvolvimento do corpo, da mente e das relações sociais desde os primeiros anos de vida. As atividades físicas, as brincadeiras são fundamentais para o desenvolvimento das crianças. Além dos benefícios para a saúde, o movimento, a atividade física contribui para o crescimento físico, para o desenvolvimento emocional, para a socialização, para a aprendizagem daquela criança. E é por isso que o incentivo à atividade física na infância é fundamental, porque é nesse período que muitos hábitos são construídos. As crianças que brincam, correm, pulam, participam de atividades esportivas, elas desenvolvem melhor a coordenação motora, o equilíbrio, a força, a consciência corporal. E além disso, essas atividades ajudam na prevenção da obesidade, do sedentarismo, de várias doenças que podem surgir ao longo da vida daquela criança. E as atividades mais indicadas são aquelas que despertam o interesse e a diversão das crianças. As brincadeiras tradicionais, pega-pega, esconde-esconde, mas também dança, luta, natação, capoeira, ciclismo, os jogos coletivos. O mais importante é respeitar as preferências e a faixa etária de cada criança. Não se trata aqui de obrigar a criança a praticar um esporte, uma modalidade específica, mas de oferecer oportunidade para que ela se movimente, brinque, que ela descubra atividades que ela realmente gosta. E para as crianças que já estão presas na tela do celular, do tablet, o indicado é ir trocando aos poucos aquela tela pela atividade física. Se for algo brusco, imposto pelos pais, a criança não vai aceitar e vai ver aquela mudança como uma espécie de castigo. E ela não vai aceitar como uma forma de oferecer benefícios para a saúde física, mental e social dela. Além de fortalecer músculos e ossos, o movimento contribui para a coordenação motora, melhora o equilíbrio, estimula a criatividade e favorece o convívio com outras crianças. Os benefícios também aparecem na autoestima, na redução da ansiedade e na prevenção do sedentarismo. Brincar parece algo simples, mas é essencial para uma infância saudável. Correr, pular e explorar diferentes atividades contribui para o desenvolvimento das crianças hoje e na vida adulta. Não existe uma atividade ideal para todas as crianças. O importante é que ela se identifique com o movimento e tenha oportunidades para brincar com frequência. O incentivo da família e da escola é fundamental para transformar esse hábito em parte da rotina. E da saúde das pessoas para a saúde do planeta. Pesquisas apoiadas pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal ajudam a compreender a importância da biodiversidade e da manutenção dos ecossistemas para o equilíbrio ambiental. Uma transformação silenciosa nas áreas úmidas do Cerrado, um caminho que requer cuidado. A biodiversidade e o equilíbrio climático estão passando por mudanças que merecem atenção. Sensível a isso, a Universidade de Brasília está desenvolvendo uma pesquisa coordenada pela professora pesquisadora, doutora em Ecologia, mestre em Botânica e graduada em Ciências Biológicas, Cássia Munhoz, que revela como essas transformações vêm redesenhando a paisagem do Cerrado e provocando alterações no funcionamento do ecossistema por meio do edital Demanda Espontânea de 2023 da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, a FAPE-DF. Bom, a gente vem fazendo um trabalho financiado tanto pela
FAP quanto pelo CNPq, que nós avaliamos áreas úmidas no Cerrado, ecossistemas que são predominantemente abertos, então eles não têm abundância de árvores, mas são ambientes que armazenam muita água no solo. Bom, e o que a água faz no solo? Ela faz com que o material se decomponha lentamente. Então, o material orgânico vai decompondo lentamente e o carbono vai também sendo armazenado durante milhares de anos lentamente. Bom, o que nós encontramos é que nessas áreas, pelas ações humanas principalmente e mudanças climáticas, há uma redução da quantidade de água no solo. E como as árvores têm uma demanda maior por água, acaba acontecendo no ecossistema um desencontro entre o meio ambiente, havendo um ganho da presença de árvores, mas reduzindo diversidade de espécies de plantas em até 70%. Ou seja, a riqueza de um ecossistema não está ligada ao tamanho ou exuberância de um indivíduo, mas ao conjunto de espécies. Uma das soluções apontadas pela professora Cássia Munhoz para essa questão é a recuperação de bacias hidrográficas e nascentes, um trabalho que precisa ir além das instâncias regulamentadoras e se estender a toda a comunidade, como acontece no Sítio das Neves. Lá, encontramos uma mata preservada por Eugênio Giovenardi, um senhor de sábios 92 anos de idade, guardião desse território há 52 anos. O Sítio das Neves foi solicitado como campus de pesquisa técnica e coleta de dados ambientais. A atividade integra as ações do projeto voltadas à elaboração de inventário de remoção de carbono, incluindo levantamentos de campo, identificação de espécies, medições florestais e coletas de informações ambientais necessárias à quantificação da capacidade de remoção e estocagem de carbono da vegetação existente. O Sítio das Neves, onde existem cerca de 700 mil árvores e que recebeu a pesquisa técnica, também financiada pelo Fundo de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, é um lugar onde falar, cantar, abraçar e dançar com as árvores faz parte do dia a dia do filósofo, sociólogo, amante da inteligência natural e ambiental, Eugênio Giovenardi. Nós temos um programa de 52 anos, desde que eu adquiri a posse daquela área, que eu me preocupei como os romanos também se preocuparam com o norte da África para guardar as águas da chuva para produzir trigo. Aqui eu guardo as águas da chuva para produzir árvores. Eu não plantei árvores. As árvores têm uma vida própria. Elas sabem o tempo da semente, sabem o tempo de jogar a semente no chão e esperar que nasçam. Claro que as árvores que produzem 1 milhão de sementes não vão produzir 1 milhão de árvores, mas elas sabem produzir aquelas sementes que realmente vão ser a sequência das árvores. O sítio tem agora 52 anos de vida. As 700 mil árvores significam também 700 mil metros quadrados. Quando chove 1 milímetro na região do sítio, onde o nosso pluviômetro capta essa quantidade, 1 milímetro de água no sítio significa 1 litro por metro quadrado, ou seja, quando chove 1 milímetro, o sítio recebe 700 mil litros de água. E a cultura também abre portas para novos talentos. Estão abertas as inscrições para o programa de Bolsa de Incentivo à Cultura e à Formação Musical do Coral Suprem.
Estão abertas as inscrições para o programa de Bolsas de Incentivo à Cultura e à Formação Musical do Coral Suprem. Ao todo, são oferecidas 10 bolsas para jovens de 14 a 21 anos, com auxílio mensal de R$ 200, formação musical gratuita e participação em apresentações culturais. Não é necessário ter experiência ou saber cantar. O programa prioriza jovens em situação de vulnerabilidade social, ampliando o acesso à cultura, à arte e às oportunidades de desenvolvimento. As inscrições seguem até o dia 15 de julho e o teste será realizado em 30 de julho, na Casa de Cultura e Embaixada União Planetária, em Alto Paraíso de Goiás. Mais informações e o edital completo estão disponíveis por meio do QR Code que está aparecendo na sua tela ou pelo WhatsApp 62 98127 2697. A educação ganhou mais um incentivo no Distrito Federal. Foi aprovada na Câmara Legislativa o projeto de lei que garante tarifa zero no transporte público para que estudantes possam participar de atividades culturais e esportivas no contraturno escolar. Agora, os estudantes do Distrito Federal têm a garantia da gratuidade total para o Sistema Básico de Transporte Coletivo do DF, que inclui ônibus, micro-ônibus, metrô e o veículo leve sobre trilhos, o VLT. A medida é resultado do projeto de lei 44 de 2023, que institui o Programa Tarifa Zero Estudantil, de autoria e articulação do deputado distrital do Partido dos Trabalhadores, Ricardo Vale. A norma amplia o atual passe livre estudantil, previsto na antiga Lei 4.462 de 2010. Os estudantes podem utilizar o transporte público para qualquer deslocamento e não apenas no trajeto entre a residência e as instituições de ensino. O objetivo é que os estudantes tenham acesso não apenas à escola, mas também à cultura, ao esporte, ao lazer e aos equipamentos públicos do DF, um ato de inclusão e cidadania. A legislação, que terá um investimento de cerca de 54 milhões de reais, mantém os mesmos deveres e penalidades já previstos na legislação atual para evitar fraudes ou o uso indevido do benefício. Os créditos da tarifa zero estudantil não poderão ser utilizados durante o horário regular das aulas dos beneficiários. Um avanço que, segundo o proponente da norma, significa uma etapa intermediária para consolidar a gratuidade universal no transporte público da capital. E para encerrar, um avanço que renova a esperança na medicina. Um estudo realizado no Reino Unido mostrou que a terapia CAR-T levou 5 pacientes com lúpus grave à remissão, abrindo novas perspectivas para o tratamento da doença. Uma terapia desenvolvida originalmente para tratar alguns tipos de câncer apresentou resultados promissores em pacientes com lúpus, doença autoimune que afeta milhões de pessoas no mundo. O tratamento levou 5 pacientes à remissão da doença. O estudo foi conduzido por pesquisadores de um hospital universitário e da Universidade de Londres, no Reino Unido. Os pacientes tinham lúpus grave e não haviam respondido aos tratamentos convencionais. A terapia utiliza células de defesa do próprio paciente, modificadas em laboratório por meio da tecnologia CAR-T, para reiniciar o sistema imunológico e impedir que ele ataque tecidos saudáveis. Após o tratamento, os participantes apresentaram melhora rápida dos sintomas e da função dos órgãos afetados. Alguns voltaram a realizar atividades que haviam deixado de fazer por causa da doença. Os pesquisadores destacam que os resultados representam uma esperança para pessoas com lúpus grave, mas ressaltam que serão necessários estudos maiores para confirmar a eficácia e a segurança da terapia antes de sua adoção em larga escala.
O avanço amplia as possibilidades de uso da terapia CAR-T, que já revolucionou o tratamento de alguns tipos de câncer e agora pode abrir novos caminhos para o combate a doenças autoimunes. Se você gosta de acompanhar histórias como essas, aproveite para se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e compartilhar o boletim com mais pessoas. Assim, você nos ajuda a levar informação, cultura e boas notícias cada vez mais longe. O Boletim Suprem continua. Até a próxima!